Olá, esse é o Brazilian Leather Talks, um espaço de conhecimento, conversa e informação sobre o couro do Brasil. Aqui a gente fala sobre produção e oportunidades para a nossa indústria. Essa é uma produção do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, CICB, em parceria com o projeto Brazilian Leather, que é uma realização do CICB com a Apex Brasil. Eu sou a Jéssica Fontoura, sou jornalista do CICB e hoje, com muita felicidade, recebo aqui o Rogério Cunha, gestor de inteligência comercial do CICB, e o José Fernando Belo, presidente executivo do CICB. Bem-vindos! Obrigado. Bom dia. Bom dia ou boa tarde, a gente não sabe quando é que as pessoas vão ouvir a nossa Isso. conversa. Olá. Obrigado pelo convite, é um prazer aqui a gente poder falar um pouco sobre o setor, né? Obrigada, essa é a nossa chamada de estreia do Brazilian Leather Talks, nosso videocast que deve trazer, não só os nossos colegas do CICB, mas as pessoas que fazem a nossa indústria, os colegas que fazem a indústria do couro aqui no Brasil e vendem mundo afora esse nosso material incrível. A gente vai começar com uma série de perguntas então para o Rogério e para o Belo, que estão em alta, estão pautando, estão dentro da nossa atividade atualmente. A primeira pergunta é sobre os Estados Unidos, que é a pauta sobre a qual todo mundo está falando, e especificamente no recorte do couro do Brasil, teve um impacto significativo, teve um reflexo importante sobre as exportações, porque os Estados Unidos são um grande importador do Brasil de couros. A vice-liderança, se eu não me engano, é dos Estados Unidos. Como que as tarifas, então as sobretarifas, afetaram a exportação de couro do Brasil, Belo ou Rogério? Bem, os Estados Unidos realmente, então, é um grande cliente do couro brasileiro e é um grande importador do mundo também. Se a gente olhar as importações dos Estados Unidos, eles estão entre os 10 maiores importadores de couro do mundo e para o Brasil é o vice-líder, né, no destino das nossas exportações. Eles absorvem em torno de 15%, né, do valor que é exportado mundialmente pelo setor nacional. E em termos de área, de volume, é um pouco menos, porque em torno de 5%, porque eles compram um produto de alto valor agregado, que é o couro acabado. Né? Nós exportamos muito couro acabado, mais de 90% das exportações então, que vão para os Estados Unidos é do nosso couro de maior valor. Né? E essa questão de tarifas, então, inicia com um novo governo Trump, onde lá em fevereiro ele entrou então com essa questão do comércio justo e recíproco, né, entrando com uma nova legislação, que em abril, então, ele divulgou as novas tarifas, né, as tarifas recíprocas, que no início foi de 10%, e para alguns setores aí ele também colocou uma tarifa adicional. Essa tarifa ficou suspensa por 90 dias, né, por determinação da ordem executiva que ele colocou, e começou a vigorar em agosto. Né? Então, acho que 6 de agosto, mais especificamente, foi a data que as tarifas, então, entraram em vigor, e aí, a partir daí, o couro foi um dos produtos impactados. Teve alguns produtos, pouquíssimos produtos, entraram numa lista de exceções, que não foi o caso do couro. Então, o setor do couro foi altamente impactado, porque teve as 10 mais 40, então nós temos uma tarifa de 50% hoje para exportar para os Estados Unidos o nosso couro. E isso impactou, obviamente, muitas empresas, algumas empresas mais, alguns estados exportadores mais, em função do tipo de produto que é exportado. Alguns estados produzem mais couro acabado, outros produzem menos. Então, o impacto é diferenciado em função das unidades federativas do Brasil. E algumas empresas também mais dependentes, né? Outras têm menos concentradas, as exportações mais pulverizadas em mercados, não sofrem tanto impacto. Porém, algumas empresas, obviamente, têm um impacto maior. E isso vem desde agosto. Então, agosto, que foi um mês que não houve integralmente impacto, mas setembro, outubro, a gente teve, então, algumas reduções aí nas nossas exportações e impactadas
pela tarifa. Deixa eu perguntar para o Belo, a gente teve algum movimento político do CICB para tentar reverter essa tarifa ou excluir o couro dessa lista de produtos impactados? Sim. A questão de barreiras tarifárias não é uma novidade no comércio internacional. Vários países impõem barreiras tarifárias, inclusive o Brasil. Para um país vender um couro acabado aqui no Brasil, o Brasil cobra 10% de tarifa de internação. Pouca gente sabe disso, mas nós somos bastante fortes nessa questão da proteção tarifária. Antes dos Estados Unidos mudar as tarifas, os Estados Unidos cobrava apenas 3%, comparado aos 10%. Nós temos que cobrar 3% para entrar o couro brasileiro nos Estados Unidos. Tá? Após o novo estilo de trabalho do governo americano, que aumentou as tarifas para 10 mais 40. Isso aqui é a explicação. Nós tivemos várias reuniões com o governo federal, com o vice-presidente Alckmin, que coordenou o diálogo vem coordenando o diálogo com os Estados Unidos. Tivemos várias reuniões com o Ministério da Agricultura, várias reuniões com o Conselho Nacional da Indústria. Participamos em Washington, o Rogério esteve lá com uma delegação para abrir e fortalecer a negociação com os Estados Unidos. Então, da parte da indústria, da parte do privado, tudo podia ser feito, foi feito, está sendo feito. Agora tem que haver um entendimento maior entre os governos. Certo. Ainda sobre barreiras, vamos sair dos Estados Unidos e vamos para a Europa, que está em iminência de entrar em vigor o regulamento antidesmatamento da União Europeia, conhecido como UDR. Primeiro, eu gostaria que o Rogério contasse um pouquinho o que é esse regulamento, um pouquinho um recorte histórico dele, o que ele propõe, qual é o status que a gente está agora sobre a implementação dele. Então, o regulamento europeu, né, chamado EUDR, ou UDR, que a gente chama, é um regulamento que impacta principalmente produtos agrícolas, né, que, segundo a União Europeia, é um regulamento antidesmatamento. Então, exatamente para evitar, né, que amplie um desmatamento não só no Brasil, em todo o mundo. Então a Europa entra, isso vem a partir do Green Deal, né, que é o Pacto Ecológico Europeu, e o regulamento antidesmatamento é um dos projetos para melhorar uma economia, tornar a Europa uma economia mais moderna e para reduzir as emissões, né? Eles querem, o objetivo do Green Deal, o objetivo amplo, né, do Green Deal é que a Europa se torne um bloco econômico neutro, em carbono neutro, até 2050. De quando é o Green Deal? Ele começa em 2019. Tá? O regulamento europeu, ele entra pouco depois, a partir de junho de 2023, ele é implementado, ele é incluído no Diário Oficial Europeu, em junho de 2023, e coloca um prazo de 18 meses para entrada em vigor. Então ele entraria em vigor em janeiro de 2025. Tá, que já passou. Que passou no ano passado, então, em 2024, a Comissão Europeia entra com uma proposta de adiamento desse regulamento, devido a questões, principalmente para que os países tenham mais tempo se adaptar, porque 18 meses é um tempo muito curto para as exigências que o regulamento colocou, principalmente a questão de geolocalização e de identificação da origem, né, da matéria-prima, e isso é muito complicado. Se a gente olhar o nosso setor, são outros setores, não é só o setor da pecuária, né? Então o setor do gado, o gado e alguns produtos derivados, como a carne e o couro. Tá. Depois entra óleo de palma, São 7 diferentes. 7 diferentes setores. Soja, óleo de palma, madeira, isso. Café também. Mas isso se aplica para o mundo inteiro? Para o mundo inteiro. Mundo inteiro. Todos os países que são fornecedores da União Europeia, e inclusive entre os países europeus também. Não é só para países em tese de risco, que tem mata. Existe a classificação de risco, mas o mundo inteiro tem que ter.
todos os países que têm. Mas a gente estamos tentando nos preparar para atender a demanda. E essa também é uma pauta que o CICB atuou nesses últimos meses em função de defesa do povo, nos últimos anos, exatamente. Nos últimos anos a gente está... Vivendo isso. São centenas de reuniões, está aqui no exterior, junto aos governos, junto à cadeia produtiva, pecuária, frigoríficos, nossos fornecedores, busca de solução. É um desafio gigante. A gente envia para a Europa todo ano 7 a 8 milhões de couros. Isso dá quantos por cento da nossa exportação? Chega a ser 20%. 20%. 20%. 20% em valor e volume. Um volume grande, num mercado tradicional, um mercado maduro, uma relação comercial profunda que o Brasil tem com a Europa. E nós estamos fazendo de tudo para manter esse mercado. Dependemos do nosso fornecedor, que é a pecuária e os frigoríficos, mas já existem muitos planos, muitos projetos em implementação. Talvez a gente não esteja pronto no tempo necessário, mas já no início. O meu entendimento desse trabalho do CICB nos últimos anos, do projeto Brazilian Leather, foi em duas frentes. Foi junto ao público europeu Isso. e junto ao público nacional para melhorar os sistemas de monitoramento para atender ao regulamento. E isso teve um avanço muito grande nesses últimos tempos. Os curtumes estão totalmente aparelhados com tecnologia e sistemas para atender os requisitos de rastreabilidade. Ao receber uma pele no curtume, até o final ele é totalmente identificado individualmente. A nossa dificuldade é receber a matéria-prima já identificada e mostrando que é do animal desde o nascimento, que é o desafio da União Europeia. Se fosse o animal do último recebimento até o pré-abate, essa informação nós temos. O que nós não temos completo é desde o nascimento. Tem essa particularidade da pecuária brasileira que o animal transita, né? Ele não fica a vida inteira em uma O fazenda. Brasil tem 2,5 milhões de produtores de gado. Tem o sistema de cria, recria, engorda e terminação, que o animal anda muito, viaja mais do que a gente quase. E esses controles que estão sendo aprimorados. Depende dos estados entrar em acordo e tal. O CICB lançou em 2024 o Guia CICB de Matéria-Prima, que é um documento importante. O guia é um guia muito técnico, muito maduro, que orienta muito bem todos os pares de quais são os desafios, quais são os passos. E na próxima semana a gente vai lançar a fase 2 dele com aprimoramentos. Tem segunda edição, então fiquem ligados nos canais do CICB, edição 2 do guia, a atualização. E é importante entender também que o CICB, nós fazemos parte do Conselho Internacional de Curtidores, estamos muito alinhados com a indústria europeia. A indústria europeia também quer uma flexibilização, simplificação do regulamento, né, onde primeiro tem algumas avaliações que estão sendo feitas em termos de classificação de risco dos países, né, onde o Brasil entrou numa classificação média, estão sendo avaliadas a classificação de 0 risco, seriam para os países europeus e para alguns outros países parceiros como os Estados Unidos. O Brasil provavelmente vai ser mantido na classificação de média, mas a indústria europeia também quer um adiamento e a simplificação, principalmente a indústria curtidora, né, que nós somos muito alinhados com principalmente a Associação Italiana de Curtumes, a Cotans, que é a Federação Europeia dos principais países produtores de couro, outros países também. Então a gente está muito alinhado. Que haja uma solução para esse tipo de barreira. Em termos de fornecimento em volume, né? E o tipo de raça, o que é produzido o couro brasileiro, ele tem uma aplicação específica que vai ser muito difícil a Europa conseguir substituir couro né, por outro fornecedor que não seja o Brasil. Então eles estão muito preocupados com isso, certamente. Certo. A gente falou dos Estados Unidos, a gente falou de Europa, que são grandes clientes. Eu queria falar de um panorama mais amplo, geral, de oferta e demanda. Como é que está o setor nesse momento? A questão de substituição, o couro não é substituível, mas o uso de materiais sintéticos, como é que está essa questão hoje em dia, dentro do mercado, uma visão geral? Eu considero que o mercado está no momento, para não dizer difícil, está em equilíbrio. Praticamente o seguinte, o que está se produzindo de uma certa forma está se comercializando. Não está fácil, mas se comercializa. Não é o preço adequado, mas ao menos tem vazão de pedidos, tá?
não tem uma superabundância de pedidos, não tem curtumes super programados nas entregas, mas estão produzindo e vendendo, produzindo e vendendo. O preço está muito baixo da matéria-prima e do produto final, mas ao menos tem movimento, tem volume. É o que está acontecendo. O que falta para melhorar? Falta as companhias, as empresas colocarem novamente o couro nos seus produtos, no seu design, nos seus designs, quando começam a desenvolver um produto, utilizar o couro. Tem muitas mercadorias que estão utilizando produtos alternativos, em busca de preços mais em conta, em busca do fast fashion, da moda mais rápida, sem considerar muito a questão de sustentabilidade, descarte desses produtos, vida útil do produto, a origem da matéria-prima, como é o caso do couro. Então o mercado nesse momento está num certo equilíbrio. Qual é o nosso panorama, então, falando de mercado? Quantos couros a gente produz por ano? Qual é a participação do mercado interno, das exportações, os segmentos? O calçado é o nosso maior cliente ainda? Em geral, o Brasil produz de 40 a 45 milhões de peles por ano, bovinas, estamos falando de bovino, tá? A nossa maior produção. A gente tem também caprinos e exóticos, que estão de 5 milhões. A gente exporta em torno de 70% a 75% dessa produção, bastante dependente do mercado internacional. No mercado externo, o principal mercado é couro para revestimento de imóveis e estofamentos residenciais, e logo junto com ele para setor automotivo, O calçado é o terceiro colocado na e exportação. o Então, terceiro é o calçado na exportação. Já o mercado interno é inverso. O couro que fica no mercado interno, o primeiro cliente é o calçado, segundo é móveis, Isso. e o terceiro é automotivo, EPI. e também tem bastante para bolsas e artefatos, marroquineria. Cada vez se usa mais. A gente considera a exportação de calçado em couro como mercado interno. A venda Sim, o atendimento é no mercado do interno. mercado interno. Mercado interno. Exporta calçado e Então, couro, mas nosso couro, além de a gente vendê-lo diretamente para o mercado externo, tem essa E a exportação indireta, é, que é uma participação importante, até porque eu entendo. Esse é o raio-x do setor atualmente, né? eu acho que é importante, sim, algumas coisas que o Belo comentou, e tu tinha perguntado sobre a questão do material sintético e couro, né? Alguns segmentos, ele tem um impacto um pouco maior. Se a gente olhar historicamente, a participação do calçado, tanto na exportação quanto no mercado interno, ela já foi maior. Do calçado em couro. O calçado em couro. Então, a venda, os 70%, 75% que nós exportamos, já exportamos mais para o setor de calçados, segmento de calçados. E hoje exportamos menos, né? Assim como no mercado interno também. Se a gente olhar o nosso estudo, né? A gente faz um estudo do setor a cada 2 anos, e 2021, que foi o anterior, a participação do calçado era maior do que de 2023, que foi o último estudo realizado entre os curtumes brasileiros. Então a participação do calçado vem caindo, enquanto alguns segmentos como estofamento, né, como automotivo, ela ou se mantém ou aumenta. Entende? Então o material sintético, ele passa, essa questão do fast fashion e coisa, ele passa a ser mais utilizado em alguns produtos. Muito tênis, né? Muito material casual. esportivo, né? É. E alguns outros segmentos se mantêm, e aí cresce. Não é só o sintético, é o tecido também. Tecido também tem. É uma questão de movimento de moda, de comportamento, que vai alterando esse perfil consumidor do couro. Sapatos leves. E o couro ainda está dentro de um espectro. A gente tem uma aura de luxo, de ser um produto com valor agregado mais caro. Isso se mantém, ou é um estigma, é uma pecha que não faz sentido? É possível comprar um produto em couro, um estofamento automotivo em couro, ainda com preço acessível que você possa pagar? Isso aí é um tema sensível, tá? Porque houve uma época em que o couro era muito mais caro do que os materiais alternativos, como sintético e tecido. Com o tempo, o sintético e o tecido melhoraram muito de qualidade, e os tecidos de alta qualidade e o sintético de alta qualidade, eles ficaram mais caros que uma boa peça de couro, que um bom artigo de couro. O tecido e o sintético também têm produtos mais em conta.
produtos mais simples, tá? Esses são mais econômicos do que o couro. Mas ficou no conceito de muitas pessoas que o couro é um produto muito caro. Não é. Não só a questão do metro quadrado na hora de comprar, mas se fizer um estudo da durabilidade dele, se tu tem um sofá em couro, ele dura 10 anos, 15 anos, 20 anos sem nenhum reparo. Se tu tem um estofado em tecido, em geral, a cada 3 anos, dependendo do uso, se tem muita família, se tem cachorro, se tu te alimenta no sofá que suja muito e tal, conforme o pouco cuidado que tenha, a cada 3 anos tem que trocar o tecido. Então, no fim do dia, estou fazendo análise completa, o couro é mais em conta do que o material sintético. E tem um dado interessante sobre calçados, o comparativo entre material sintético, ou tecido e couro, a questão de passos, né, quando ele começa a ter uma deterioração no calçado, e o calçado de couro ele começa a mostrar uma coisa com 20.000 passos, enquanto que o sintético em 2.000 passos. Esse é um dado interessante que, enfim, muitas, imprensa especializada ou até algumas entidades que trabalham com esses dados Nos, aí. nos níveis de preço atuais do Então, couro, ele cabe tá muito barato. Ele se paga, ele Se paga pelo dura a tempo, vida. pelo tempo de uso, né? E é lindo, olha, eu tô entrevistando, mas é lindo, é luxuoso. Eu digo que couro é uma joia, é É uma raridade. é um elemento, é um valor da natureza que a gente fala, É. e é um elemento de sofisticação imediato para qualquer peça, para qualquer look que a gente vai usar. Eu sou muito conectada Aí com o tu consumo. perguntou o negócio da valorização da agregação. As grandes marcas mundiais, como Prada, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, utilizam muito couro nos seus produtos. É óbvio que eles utilizam os couros premium, os melhores do mundo, melhor classificação, melhor elaboração industrial. Eles trabalham o que tem de melhor. E essas marcas não param de crescer a venda com produtos em couro de altíssima qualidade. Verdade. Ainda nesse espectro que a gente está falando sobre couro e sintético, eu quero lembrar vocês que no Brasil existe há muito tempo uma lei, que é a Lei 888. 4.888. É a lei do couro, é a lei que proíbe que materiais que não tenham sido feitos de pele animal recebam a denominação couro, e proíbe inclusive o uso de afixos com a palavra couro. Então, a gente não pode ter, por exemplo, couro sintético, esse afixo sintético não é permitido. Para se chamar couro, tem que ter sido feito de pele animal. O CICB tem um trabalho sobre isso, certo? A gente atua já há alguns anos para coibir, em especial nas mídias sociais, com e-commerce, com influenciadores, o uso desse tipo de expressão A gente procura orientar, né? exato, não, a gente não tem capacidade punitiva, é uma pena, a gente gostaria de ter, mas nós não temos. Mas a gente faz um trabalho de diálogo e orientação sobre a lei, sobre o valor do couro, os atributos e a diferença do couro e do sintético. Eu fiz uma apresentação esses dias, que vai ser apresentada semana que vem. E eu fiz uma pesquisa sobre quantas etapas o couro passa dentro de um curtume, entre ele chegar fresquinho lá no curtume e sair o couro acabado pronto para ser usado numa indústria de manufatura. A minha pesquisa deu 80 etapas. É por aí. É muita coisa, são semanas trabalhando um material para que ele possa ser usado depois para fazer uma bolsa, um calçado. Então, há uma diferença imensa do couro e de um material sintético. Vocês podem me falar um pouquinho, Belo, que é bastante técnico, os atributos do couro de troca de calor, abrasão, enfim? O couro, como tu falou, eu sempre falo que é um bem precioso que a natureza entregou ao curtume e ao curtidor, tá? Infelizmente o curtidor se apaixonou por esse produto e cuida muito bem dessa matéria-prima. Estou falando que o couro é um produto que anda ao lado com a humanidade desde do início da humanidade. É o produto mais antigo que apareceu para usar como tecido, como proteção, como casa, para o pessoal ir caçar e tal, armamentos e tudo. E continua assim, né? Então o couro tem alta durabilidade, tem porosidade, tem aspecto térmico, ele se adequa ao calor, ao frio, fácil limpeza, muito fácil limpeza, cada vez se acomoda mais
Tu tem um sofá, um estofado, ele cada vez fica mais confortável, mais macio, o toque melhor, soft. E ele tem multiuso, né? Tu usa para cinto, usa para carteira, usa para bota, usa para estofado residencial, estofado de automóvel, tu usa para boné, tu usa para Decoração em geral, revestir uma jaqueta, parede, decoração, calçado, bota. Ele tem multiuso. Eu tenho uma pergunta pro Belo ainda, nesse escopo vou fazer um recorte mais histórico, assim, o Belo já tá na indústria há algumas décadas, né. Não lembro. Algumas. E na indústria mesmo, não só, na representação institucional, que já faz mais de 10 anos, mas na produção mesmo. Belo, o que que tu vê de diferença, assim, da forma como se produzia couro no passado para hoje em dia? O Rogério comentou da pesquisa que a gente faz a cada 2 anos, sobre número de curtumes. A gente tem um panorama de 20, 30 anos atrás, um número de curtumes bastante diferente do que a gente tem hoje em Sim. dia. O que que mudou nesses anos todos? Mudou muito, né? Não só a indústria de couro, como a indústria em geral, ela sempre vem se renovando com as tecnologias que vão chegando e também com a exigência do mercado. Então hoje, por exemplo, um curtume para atender às necessidades legais, tá? Ele tem que ter controles rígidos na questão ambiental, que isso nos anos 60, anos 50 não existia nem para curtume, nem para qualquer outro segmento industrial. Tu tens que atender certificações internacionais que regram a fabricação, a entrega, o comércio e a logística, não só de certificadoras mundiais, mas como as próprias grandes marcas internacionais têm seus critérios, seus controles. E nisso tudo teve uma evolução muito grande nos insumos químicos utilizados, que abandonaram substâncias tóxicas. Hoje tem todo um controle de substâncias restritas. Os produtos são ofertados todos sob controle de qualidade e toxicidade. Tem toda uma questão de máquinas e equipamentos que evoluiu muito e todo dia está sendo ofertado para os curtumes, a inovação. Então, por exemplo, o uso de água diminuiu radicalmente. Como é que tu faz um couro? Tu faz um couro com a pele, a matéria-prima, com água e insumos químicos. Põe numa máquina, um equipamento chamado fulão, e lá faz os processos químicos lá dentro, tá? Essas máquinas evoluíram, elas hoje, tu pode trabalhar com pouca água, pouco volume de banho, a gente chama. Tu coloca lá um insumo químico, ela permite tu fazer aquecimento para agilizar, acelerar os processos. Então tu recicla todas as águas, reaproveita todas as águas, coisa que não havia. Tu oferta muito menos insumo químico. Nos anos 70, para curtir um couro, se ofertava 8% de sulfato de cromo. Hoje tu oferta 4,2%. E que tem o mesmo desempenho. O mesmo desempenho, porque tu consegue aditivar calor no processo, pouco banho, mais atrito, mais velocidade, mais penetração do produto. Em vez do produto ir fora, ele fica dentro da pele do colágeno, né? Tem a inovação industrial, que traz muita facilidade para o operador de máquinas. Ele quase não tem mais esforço de carregamento, descarregamento, ter feito de uma forma de transportes automáticos. E tem uma questão interessante também, que muitos curtumes se especializaram que não existia antigamente. Antigamente tu chegava num curtume, pegava uma matéria-prima, uma pele, ele fazia qualquer artigo para qualquer segmento. E ainda existe. Mas hoje tu tem curtumes que são específicos para tal mercado. Eu vou num curtume, ele só faz couro para estofamento automotivo. Isso torna ele mais eficiente. Larga escala, alta tecnologias, equipamentos dedicados, produção assim super rápida, alto resultado de produtividade, qualidade máxima, aproveitamento de produtos. E uma coisa que aconteceu que é incrível no setor de curtumes é o reaproveitamento de subprodutos gerados durante o processo do curtume, que resíduos sólidos que vão para a indústria da gelatina, indústria do colágeno, indústria do biodiesel e de fertilizante, né? Isso é muito curioso, a gente Porque tem ideia. o couro, a proteína, o couro tem muito nitrogênio e faz muito bem para o solo, né? E é fertilizante que é exportado e usado no Brasil também, né? Brasil muito. Então o couro vem se modernizando
Eu sempre falo assim, hoje é muito fácil convidar uma pessoa para visitar um curtume, vai ver a limpeza que é, a beleza que é, aquele problema de cheiro que era tão característico não existe mais porque o Brasil não salga mais praticamente as peles, preserva ela em natura com bactericidas, ele é higienizado, lavado no frigorífico, preservado com bactericida e curtido no mesmo dia. O que trazia mau cheiro para o curtume? Quando tu salgava as peles, deixava muito tempo nas pilhas de couro salgado por meio ano, 4 meses, 5 meses. Quando fazia o movimento de tirar aquilo ali, vinha aquele mau cheiro, exalar mau cheiro. Hoje, 20% das peles no Brasil são salgadas, 80% são trabalhadas direto verde do frigorífico para o curtume. Então, aí o não uso do sal também Uhum. traz um benefício ambiental gigante, né? Não, a tua fala reforça muito um pensamento que eu tenho, que a gente infelizmente sofre muito com preconceito. Preconceito é uma coisa, é triste, é ruim, é criminoso, mas, não, esse estigma que tem ainda, que pode ter resquício, não condiz em nada com a realidade da nossa indústria. Nós no CICB a gente tem um projeto, chama Projeto Imagem. A gente convida jornalistas internacionais para conhecer o país e conhecer a fundo a nossa indústria. A gente visita curtumes e eu tenho o maior orgulho e a maior segurança de levar todas as pessoas, não só jornalistas, mas quem quiser, para conhecer as nossas Eu indústrias. sempre falo, né, já, se a indústria de couro fosse tão danosa como alguns falam, a humanidade teria desaparecido, porque a gente curte couro desde a pré-história. São tantos anos curtindo, então, assim, a indústria de couro fez bem para a humanidade. Em vez de gerar um descarte de uma matéria-prima da indústria do alimento, da carne, do leite, o curtume utiliza essa matéria-prima, trabalha de uma forma sustentável, recicla todas as águas, recicla o resíduo sólido, recicla todos os subprodutos, entrega um produto nobre para a indústria. Então, assim, quem quer utilizar uma matéria-prima sustentável, comprovadamente sustentável, precisa trabalhar e usar couro. Exatamente, nós somos um subproduto, ou um produto derivado da indústria do alimento. Nenhum bovino é morto em função da sua pele, Não é só bovino. não é? Todos os animais são criados para alimentar a humanidade. E ele sempre gera essa matéria-prima que é o couro, e a gente curte tudo isso daí, industrializa tudo isso daí. Muito bem aproveitado, né? Não, é até ruim falar subproduto, porque é uma matéria-prima tão nobre, é um material tão valorizado, tão importante, que ele não é um subproduto, mas ele é a origem é na indústria da alimentação. Comprovadamente é uma matéria-prima extremamente sustentável. Bom, gente, eu tenho uma pergunta agora para o Rogério, que a gente está aqui, nós somos o CICB, que é a Associação Brasileira dos Curtumes, o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, e a gente também tem o projeto Brazilian Leather, que a gente realiza em parceria com a Apex Brasil. Eu gostaria que o Rogério falasse um pouquinho para a gente dos benefícios de ser parte do CICB, do projeto Brazilian Leather, quais são as nossas atividades, as nossas entregas em inteligência comercial que possa apoiar a empresa a exportar mais ou vender mais aqui no mercado interno. Exato, a gente tem então esse projeto, né, muito tempo já com a Apex Brasil, é um projeto Brazilian Leather, onde é um projeto que objetiva apoiar as empresas de curtumes brasileira com objetivo de mercado externo, né, de exportação. E dentro do projeto tem a inteligência comercial, que nós atuamos. A inteligência comercial ela atua desde dados do setor, não só do setor nacional como mundial, né? Nós atuamos então com todos esses dados e informações, fazemos vários relatórios por mês, relatórios de acompanhamento. Entrega às empresas esse tipo de dado. Alguns dados são para análise interna, obviamente, mas a maioria dos relatórios são divulgados para os participantes do projeto e para os associados da entidade, né? Então nós temos relatórios de exportação, de importação, relatórios, dados de emprego do setor, dados do comércio internacional, de como está atuando o comércio internacional. Então a gente busca base de dados, não só base de dados nacionais, né, onde tem as informações de comércio exterior do Brasil, mas também, não só de comércio exterior, mas de produção também, e do comércio internacional, né?
e buscamos essas informações, e algumas em parceria com a Apex. A Apex realiza vários estudos também, estudos de análise de mercado, e a gente atua em conjunto com eles, né? A Apex tem umas informações muito importantes. As empresas participantes do projeto Brazilian Leather têm acesso a esses dados, basta entrar no portal da Apex Brasil, e ali tem informação de mercado. E nós atuamos em conjunto. A gente procura apoiar as empresas para tomar as melhores decisões no seu negócio. Mas deixa eu entender, para a empresa participar do Brazilian Leather, ela não precisa ser associada ao CICB. Exato. E tem custo participar do Brazilian Leather? Não tem custo. Brazilian Leather, a empresa, ela então não tem a necessidade de ser sócia da entidade, mas a gente sempre considera importante, mais importante e válido, né, que ela seja também sócia da entidade. A gente gostaria muito sempre que todas as empresas fossem Sim, sócios da entidade, mas não tem essa obrigação. Existem diferenciais e atributos adicionais muito interessantes Exato. sem ser sócio Exato. do CICB. As empresas que são sócios da entidade têm alguns benefícios, alguns dados adicionais que são divulgados só para elas, né? E nós atuamos também em organização de missões comerciais no exterior, né? Que é O que uma é uma parte missão comercial? importante. Na prática, como é que é? Como é que funciona? A missão comercial, então, é feita também dentro do projeto Brazilian Leather, onde a gente faz uma segmentação, uma priorização de mercados com as empresas participantes. Nós temos mais de 140 CNPJs participantes do projeto hoje, e a gente faz uma priorização de mercado. O que essas empresas consideram, para quais mercados elas consideram importante a gente trabalhar no período de vigência do projeto Copex. E a partir daí a gente define se são mercados, enfim, mercados de consolidação, mercados de abertura, né? E normalmente nos mercados de abertura a gente faz, então, além da participação em feiras comerciais, que é o principal produto, né, a participação em feiras do projeto, a gente atua também em missões. Então a gente... O que é a missão? O CICB, o projeto Brazilian Leather, né, através do CICB, contrata uma empresa local para fazer rodada de negócio, para visitar clientes que são importantes. A gente define os segmentos. Vai lá numa indústria em loco. A gente leva as empresas, organiza toda a logística para as empresas que queiram ir naquela missão comercial, e com o objetivo de ampliar, abrir portas, conhecer o mercado, entender o que o mercado precisa, as demandas daquele tipo de mercado, desde preço até técnica, né? Até, o couro tem que ter uma especificidade, alguma coisa diferente. Então, mas é uma entrega super especial, imagina. Tu poder ter acesso dentro de uma indústria, portas abertas para conhecer a produção, conhecer as pessoas, os tomadores de decisão, e ainda ter as rodadas de negócio. Então, uma oportunidade, um momento de negociação direta com o comprador. E além de clientes, autoridades também, autoridades portuárias, autoridades de comércio, Que facilitam do mercado, facilita totalmente. E a gente tem normalmente também apoio, além dos escritórios da Apex Brasil no exterior, a gente tem apoio de SECONs, de embaixadas. Então eles todos, esse contato é muito importante, porque as empresas que fazem a missão comercial passam a conhecer esse mercado, passa a conhecer as pessoas que estão lá, e futuramente ela pode ir sozinha e já ter o contato, dar continuidade na abertura daquele mercado, né? É o que a gente vê, né, nas nossas missões, o que acontece depois, as empresas acabam indo sozinhas e tentando abrir o caminho. Você apela em caminho. Vamos falar então já para 2026. Primeiro, as coisas boas. Temos missão comercial para 2026? Existem planos? Temos previstas missões comerciais, e a previsão, que praticamente já está bem encaminhada, é a missão para o Vietnã, que a gente tem em julho, durante a Shoes and Leather Vietnã. É uma feira. É uma feira que acontece em Ho Chi Minh, né, Saigon, que é no sul do Vietnã. A gente já participa há alguns anos dessa feira, e o objetivo, então, no próximo ano, durante julho, durante os dias, né, ou antes ou depois, a gente precisa ainda definir as datas exatas, a missão comercial para o Vietnã. Essa é a principal. Nós temos um objetivo também de eventualmente organizar uma missão comercial na Tunísia. Essa ainda não está muito definida ainda. A gente espera que até o início do ano a gente já tenha isso bem encaminhado. Então fiquem atentas, empresas. Feira Shoes and Leather Vietnã em junho? Julho. Julho.
Julho 7. e, na sequência, a missão comercial, então, conhecendo empresas, conhecendo agentes que podem facilitar A esse Tunísia foi um mercado africano priorizado pelas empresas do projeto, né, na África. Então, o primeiro mercado que a gente tem como mercado-alvo na África, a Tunísia, que é o maior importador de couro da África. E a gente fizemos já eu e o Belo estivemos lá fazendo uma missão, participando de uma missão do Apex na Tunísia, e agora a gente pretende então levar as empresas para que elas entendam mais esse mercado e tenham oportunidades, que é um grande produtor de calçado, é um grande importador de couro, é o maior da África, e a gente acredita que ali tem oportunidades para a gente crescer com as nossas exportações que já acontecem para lá, mas a gente quer incrementar a participação. Show. Belo, desafios, oportunidades, trabalho para 2026, Olha, CICB, desafio na indústria é constante, não né? falta. É incrível. A gente tem toda essa questão de custo Brasil, que a gente luta muito, né? Tentando desonerar os custos da indústria. Não é fácil. Os governos têm necessidade de arrecadação e a gente tem necessidade de diminuir o impacto da arrecadação. Então, uma luta constante junto às autoridades no Brasil buscando racionalizar isso daí. A gente tem um programa da desoneração da folha de pagamento em vigor, que o ano que vem começa a retroceder. Nós esperamos que o mercado melhore um pouco. Ele está assim muito no equilíbrio. A gente espera que o consumo do uso do couro aumente, porque desde semana passada eu estive na feira em São Paulo da BF Show, feira de calçados. Eu vi muitos lançamentos e vitrines em couro. Bom, Muitos. Me surpreendeu, assim. Então, aparentemente, no mundo inteiro está tendo novos lançamentos, colocando o couro nas coleções, tá? Isso pode refletir positivamente para os negócios no próximo ano, né? E seguir apoiando os curtumes para buscar mercados com mais eficiência. A gente tem um projeto enorme de eventos e feiras e apoio, muita informação de mercado. Nós estamos aprimorando muito a nossa busca de dados para melhorar as informações para os clientes, para melhorar a tomada de decisão dos associados, né? E quanto mais informação é melhor para fazer sua estratégia, né? Então a gente entende que ano que vem vai ser um ano melhor do que 2025. E na comunicação, porque eu tô aqui de entrevistadora, mas também sou jornalista do CICB. Estamos com muitos planos para a comunicação do couro em 2026. A gente está bastante empolgado, a gente tem um concurso Real Leather acontecendo, que em 2026 vai ser o ano dele. Fiquem ligados nas mídias do CICB Brazilian Leather. É um concurso que a gente está realizando em parceria com a Associação Americana de Couros aqui no Brasil, para incentivo do uso do couro com novos designers. E muitas campanhas, mídias sociais, press trips para o Brasil, então a gente está bem empolgado. Rogério, na inteligência comercial, então temos missões comerciais acontecendo e o trabalho institucional que a gente faz já há bastante tempo bem forte. Isso. A gente segue, né, acompanhando tudo que vem acontecendo no mercado. Acho que nós temos umas decisões importantes aí nas próximas semanas que vem acontecendo, sobre o que a gente falou aqui, Estados Unidos e Europa, né, são, depois da China, os nossos maiores clientes. Uma grande parte, a gente vai somar a Europa e Estados Unidos, a gente tem lá mais de 30, 35, quase 40% da nossa exportação, e é representativo, nos preocupa muito, né? A gente acredita que estamos esperançosos que tenha uma decisão. A gente trabalhou muito para colocar o couro na lista de exceções dos Estados Unidos, para buscar uma redução tarifária, ao mesmo tempo que a gente vem acompanhando o que está acontecendo na Europa. Nós estivemos várias vezes em Bruxelas, conversando com a embaixada, com a missão brasileira para a União Europeia, localizada em Bruxelas, trabalhando diretamente com a área agrícola da embaixada, estando presente. Fizemos reuniões com a Comissão Europeia. O setor do couro foi um dos primeiros setores impactados pelo regulamento a estar na Europa, a buscar alternativas, a ver o que era possível fazer, ao mesmo tempo que a gente está muito alinhado com a indústria europeia. E Então, tem o acordo União Europeia-Mercosul. além, Exato. Tivemos em Brasília recentemente, o Rogério e eu, tratando desse assunto. Nossa expectativa é que isso assine ainda esse ano. Isso. A promessa é essa.
para começar a vigorar logo no ano que vem. Exato. Isso vai nos ajudar bastante. Então vê que a gente tem expectativas grandes aí. Vocês têm bastante trabalho, Até o nossa, final do ano, só de ouvir. parece que o ano vai ter mais do que 2 meses aí que falta para ter. Tem muita coisa para acontecer. E a gente espera que a maioria seja favorável para o setor. E a gente espera, de novo, como o Belo falou, um grande ano de 2026, um ano melhor que 25 e 27 melhor que 26. Como eu falei no início, as barreiras comerciais e técnicas sempre existem, né? Na Europa agora tem, além da EUDR, tem a questão do acordo Mercosul-União Europeia que está para ser assinado, e tem novas barreiras técnicas em relação ao uso de insumos químicos, que o sistema REACH na Europa que ordena isso aí. Estão analisando lá o uso de bisfenol, glutaraldeído, Cromo, redução sei. do cromo 6. Tudo isso a gente está super empenhado em resolver e compartilhar, em tentar que eles não tomem decisões que impactem negativamente na produção. E também nós abrimos negociação com vários países para derrubar tarifas de importação, Exato. como Vietnã, como China, Tailândia. todos esses países têm tarifa de entrada quando envia couro para lá, que a gente está tentando derrubar também. Certificado sanitário internacional já derrubamos na China, derrubamos na Índia. Vietnã. A gente vai ter que fazer um novo Brazilian Leather Talks só para falar de Ásia. Derrubar na Tailândia. Não, a gente precisa de mais um programa pra falar de Ásia. A gente falou muito dos Estados Unidos e Europa, que eu acho super bacana, mas a gente precisa fazer de É um Ásia. grande mercado consumidor, né? Quando fatura é a Ásia, né? China e Hong Kong é nosso mercado número 1 para exportação, certo? Mercado número 1. Mas Vietnã cresceu muito, agora tivemos na Indonésia, a Indonésia está crescendo muito. A Ásia representa ser mais de 60% da nossa exportação, né? A Tem Ásia desafios na Índia, que a gente está trabalhando com muito afinco na Índia, é um mercado grande, mas é difícil. Nós temos que estar atentos, né? E o Brazilian Leather, o CICB, então, reforçando de novo que a gente fica à disposição, né, das empresas, as empresas que participam do projeto, então tem esse acompanhamento de mercados novos, mercados que a gente está buscando consolidar, e o associado também, né, a gente está sempre próximo e disponível. E nós gostaríamos muito que o mercado interno voltasse a utilizar mais couro, né? Fica a dica aí, mercado interno. Porque assim, Fica a dica, estamos à o Brasil disposição. tem muita matéria-prima, muito curtume, muita qualidade, muita pronta entrega, tudo ao lado do fabricante aqui, mas o fabricante que se voltou muito para materiais alternativos. Temos couro no mercado interno, queremos bolsas de couro, queremos calçados móveis em couro. Gente, eu amei nosso papo, adorei, quero mais vezes. Eu quero um Brazilian Leather Talk só sobre Ásia. A gente fala sobre esse mercado imenso que é super importante para nós. A gente falou desses dois agora, Estados Unidos e Europa, que a gente que são os assuntos quentes que todo mundo quer saber, mas a Ásia é para nós muito importante, sim. Obrigada, Belo e Rogério. Valeu. Nós que agradecemos, valeu, é um prazer sempre. Ficamos à disposição. Isso, siga-nos nas redes sociais, falem conosco nas mídias. Esse foi o Brazilian Leather Talks, o nosso espaço de conversa, conhecimento e informação sobre o couro do Brasil. E a gente volta na próxima edição. Beijos!